Meu nome é Sâmia, eu sou do Pará, sou paraense. A minha mãe é nordestina, mas o restante da minha família é do norte mesmo. Eu cresci no interior do Pará, numa cidade pequena, praticamente uma ilha, que se chama Portel. Eu escolhi fazer a escola audiovisual porque eu sempre tive esse interesse de artes, essa questão da comunicação. E eu entendi de Deus que o passo que eu deveria dar era fazer essa escola. E quando eu comecei a escola, se encaixou muitas peças na minha cabeça do porquê que Deus estava me chamando para isso e o quanto que é importante o cristão se envolver, né, no audiovisual, e o quanto isso ia ser fundamental para os dons que Deus me deu, para aquilo que Ele me chamou para fazer. Então, fazer a escola audiovisual foi um primeiro passo em obediência a eu seguir esse chamado de Deus para eu colocar em prática os meus dons. E também entendendo que essa é uma ferramenta para que eu possa conectar e alcançar outras culturas, e uma ferramenta de discipulado, uma ferramenta de evangelismo, uma ferramenta de contato, de relacionamento. Então, eu vim fazer essa escola com ato de obediência, porque Deus me chamou para comunicação, mas principalmente para me ferramentar para aquilo que Deus estava me chamando. A junção do audiovisual com missões, para mim é não uma descoberta, mas uma compreensão muito grande do quanto a gente tem de dons de Deus, o quanto a gente é capaz de comunicar e expressar o reino de Deus sem ser incisivo, mas usando a beleza, usando os dons que Deus deu, a essência do próprio Deus. Então, juntar a ferramenta do audiovisual para tornar o foco, para dar atenção para a natureza, para a beleza das pessoas, para o sorriso da criança, para comunicar uma história, copiando ou usando como referência que Jesus fazia, que era usar as parábolas para comunicar as verdades do reino, para dar ensinamentos. Então, hoje a gente tem essa ferramenta. Para mim, essa junção é fundamental para a gente desenvolver o nosso papel como cristão. E na verdade, fazendo a escola, eu percebi o quanto que nós temos renunciado ou omitido esse dom a partir de mentalidades distorcidas sobre isso, o quanto a gente tem nos enganado do quanto isso é bom e do quanto isso é uma ferramenta poderosa que a gente pode usar para comunicar as verdades de Deus, para acessar o coração das pessoas, para acessar culturas usando essa ferramenta. Então a gente tem aberto mão disso e na verdade é algo que é fundamental, que a gente precisa mergulhar, que a gente precisa se envolver mais para expressar esse evangelho dessa forma mais fluida, mostrando a essência de Deus, usando os dons que Ele deu pra gente. O audiovisual é importante para as culturas e nas culturas, porque ele é uma oportunidade que a gente tem de trazer ao foco ou destacar como que é bonito as diferenças culturais e como que cada uma delas representa essa essência única de quem Deus é, essa expressão única de quem Deus é. Então, a gente poder usar isso, destacando, filmando as culturas, as vestimentas, os costumes e como que essa cultura exala essa essência, como ela expressa essas características e belezas de Deus, eu acho fundamental para que a gente possa ter essa compreensão de que elas são essa beleza de Deus com as suas peculiaridades. E não existe um padrão de adoração, não existe um padrão de vestimenta, não existe um padrão de fisionomia, de cor ou de traços, mas que cada uma das diferenças, ela comunica algo, ela comunica essa beleza. A escola tem me ajudado a entender que ferramentas, que equipamentos, qual a necessidade que eu ainda preciso desenvolver com questão, por exemplo, da antropologia, para eu chegar com uma câmera numa cultura, num povo, e eu saber como que eu apresento aquilo e como eu vou capturar essas imagens, como que eu vou
desenvolver e criar esse espaço para que eu possa fazer esses registros e como eu posso usar isso depois como ferramentas para comunicar o reino através daquilo que eu capturei, mas também quando eu estou capturando, de que forma eu estou me relacionando com as pessoas, porque eu não sou a câmera, mas eu sou essa pessoa que está manuseando a câmera, mas usando ela como desculpa ou como estratégia para desenvolver e aprofundar um relacionamento. A partir da escola, pretendo me posicionar com audiovisual em missões, desenvolvendo projetos entre os povos, entre culturas, para capturar essa essência dessa característica que as culturas têm, sendo essa expressão de Deus, com as suas peculiaridades, com seus costumes, mas também trazer isso para dentro da igreja, com workshops e oficinas, falando sobre como que o audiovisual nos possibilita usar o cinema como o nosso púlpito, como o David Cunningham falou, trazer para as pessoas essa experiência de alguma forma, com a câmera, com o vídeo, e entender que isso faz parte do nosso dia a dia, que isso é algo que está no nosso contexto de vida, no nosso descanso, no nosso trabalho e também como hobby ou qualquer outra forma, o audiovisual está presente e fazer essa conexão das pessoas, da igreja, do cristão com o audiovisual, entendendo que isso é uma ferramenta que a gente pode usar e não algo ruim, mas algo muito bom e, na verdade, uma estratégia, uma grande estratégia que tem um poder de alcançar muitas pessoas como forma de evangelismo, como forma de discipulado, principalmente como forma de discipulado, porque hoje nós estamos sendo discipulados através da televisão, através dos filmes, mas nós temos discipulado pouco. Temos comunicado pouco o evangelho e os valores cristãos, na verdade, através do audiovisual. Então, acredito que é meu papel, que tenho recebido essas informações, fazer essa conexão das pessoas com o audiovisual, entendendo o valor e o poder que isso tem.